Olá, ele nasceu João Flávio Cordeiro da Silva. O futebol lhe deu o apelido de Miró, mas foi a poesia a responsável pela assinatura definitiva, Miró da Muribeca. O poeta performático, insubmisso e andante, acaba de ganhar uma biografia, tema do Opinião Pernambuco, quando celebramos o mês da consciência negra. O título do livro é Miró da Muribeca, Estou Quase Pronto. O autor, Wellington de Mello, com quem eu converso a partir de agora. Wellington, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigado. Eu quero começar essa nossa conversa por 2 pontos. Primeiro, a sua experiência com a biografia, que é a primeira biografia que você escreve. E o segundo ponto, a sua experiência com a biografia, mas aí biografando um amigo. Uhum. A experiência de escrever uma biografia é uma experiência que tem pontos de contato, né, com o que eu já trabalho, que é a ficção. Quando a gente pensa que, no final das contas, o que muda nos procedimentos do autor para escrever uma biografia, para escrever uma ficção, é menos o processo em si do que as expectativas do leitor. O leitor de uma biografia, ele espera a verdade, ou encontrar algo mais próximo da verdade, enquanto que o pacto ficcional, já estabelecido entre um romancista, por exemplo, e um leitor, é aquele que eu vou fingir que eu acredito em tudo que você vai dizer. Mas a parte de pesquisa, né, a parte de apuração dos fatos, a parte de construção da estrutura, por exemplo, quando eu estava escrevendo a biografia, eu não via muita diferença da escrita de uma obra de ficção. Sim. Ou seja, eu pensava na estrutura, ou seja, como é que eu vou contar essa história, né? Porque, claro, as biografias que eu li e das quais eu gostei, não eram biografias que começavam, nasceu em tal lugar, estudou em tal lugar, a vida aconteceu assim. Tinha sempre uma estrutura diferente. Então, foi o que eu quis explorar também, no caso de Estou Quase Pronto, de pensar como contar essa história de Miró, que é uma história muito rica, tinha muita coisa que podia ter entrado e não entrou, e eu tinha que escolher também uma forma de contar isso. E tinha que ser uma forma que fosse digna também da poesia de Miró, né? Então, essa foi uma questão. A segunda questão, que é, assim, biografar um amigo, né? Sim. É um ponto delicado. Por quê? Porque o grande risco é você fazer uma biografia chapa branca, né? Em que você vai falar só aquilo que, enfim, que é confortável aos ouvidos de todo mundo, que as pessoas vão querer ouvir e tal. E desde o começo, né, quando eu comecei a conversar com o Miró, para fazer as primeiras entrevistas, isso em 2020, a gente já tinha estabelecido isso. Olha, tem várias questões que são delicadas da tua biografia e que eu preciso abordar e que a gente vai ter que tratar com honestidade, né? E você topa isso, e ele topou. Ele disse, não, vamos tratar da forma que tem que ser tratado. Ele não quis se esquivar de nenhum tema, por exemplo, nem proibiu nenhum tema. Miró era muito generoso, na verdade, tanto na parte de edição dos seus textos, por exemplo. Eu editei Miró 3 livros, né? O Adeus, o Penúltimo Olhar sobre as Coisas, e o Atim, foram 3 livros que eu editei de Miró, e dava para perceber ali que ele era muito generoso. Ele não era uma pessoa que se fechava em copas, por exemplo, não vou mudar esse verso, não vou mudar aquilo. Ele negociava o tempo todo, ele estava. E outras pessoas que eu entrevistei que também tiveram a mesma experiência de editá-lo, relatavam a mesma coisa, que ele era muito aberto para isso. Não foi diferente também na biografia. E aí eu quis ser honesto, tanto com o leitor, com ele e com aquilo que eu estava produzindo. Então, é uma biografia que vai tratar da humanidade de Miró, para além da persona que é criada do poeta das ruas, né, e do poeta da periferia. Bom, eu vou mostrar o livro aqui e vou deixar você respondendo aí 1 ou 2 perguntas enquanto a gente mostra aqui a capa do livro. Há quanto tempo? São quase 400 páginas Sim. aqui nessa biografia. Quanto tempo você dedicou à pesquisa e quanto tempo você dedicou à escrita? Isso é interessante, porque assim como a biografia ela começa em medias res, né? Ou seja,
no meio do caminho, né? A primeira cena da biografia é Miró no quarto, na sala do Hyde, esperando a gente levá-lo para se internar, no dia 2 de novembro de 2020. Né? Então, a biografia começa assim, né? No meio do caminho. E o processo de escrita também foi no meio do caminho. Assim. Por quê? Porque enquanto eu estava escrevendo, a vida de Miró estava acontecendo. Tinham várias demandas, na verdade, da sobrevivência dele. Né? A descoberta da doença, né? Primeiro o Covid-19, depois o câncer. Várias questões que foram acontecendo, né? E que a gente pode se aprofundar eventualmente aqui no programa, que aconteceram no processo de escrita e de pesquisa. Né? Então, acabou sendo uma coisa mais ou menos simultânea, porque eu estava registrando algumas coisas, ou seja, eu escrevia alguns capítulos, por exemplo, de coisas que estavam acontecendo naquele momento e que se eu não escrevesse, eu ia esquecer. Sim. Né? E a pesquisa do passado. Então, o livro ele é estruturado, inclusive, com essa brincadeira da viagem, né? Num ônibus de Miró. Então, cada capítulo é como se fosse uma parada nesse ônibus, que é uma metáfora, né, que ele utiliza em alguns poemas dele, o mais famoso talvez aquele Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. Né? Então a gente quis usar essa metáfora para a estrutura do livro. Só que existe um primeiro plano que vai de 2020 a 2022 e a vida dele toda. Né? Então o livro é composto por esses capítulos que vão em paralelo. Então às vezes eu estava escrevendo, por exemplo, esse primeiro bloco, né, de 2020 a 2022, porque era aquilo que eu estava, de alguma forma, registrando, né, até quase jornalisticamente, naquele momento em que a gente estava vivendo, a biografia dele estava acontecendo ali também, e eu fazia parte, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando coisas do passado. Né, e aí fazia entrevistas, registrava essas entrevistas. Então, para mim é difícil dizer quando é que terminou a pesquisa e começou a escrita, porque foi tudo meio que simultâneo. Né? Eu estava fazendo a pesquisa ao mesmo tempo que estava escrevendo também. Teve o garimpo de fotos também, né? Porque você traz, não contei quantas fotos tem aqui no livro, mas são muitas. Muitas, e muitas ficaram de fora. Né? Cada vez que eu entrava em contato com a fonte, eu perguntava se a pessoa, claro, tinha fotos com Miró, né, de algum período. E sempre alguma pessoa tinha uma ou outra foto. Então eu comecei a fazer esse garimpo e organizar esse arquivo de fotos, inclusive, assim, raríssimas. Né? A gente tem uma foto da mãe dele com mais ou menos 25 anos. Não tem nenhuma foto da infância dele. A gente sabe, claro, uma infância humilde, né? E o registro fotográfico era uma coisa raríssima naquele período. A gente está falando dos anos 60, 70. Ele é de 1960, né? Ele nasceu em 60, então vamos dizer que a infância dele foi lá no começo dos anos 70, né, digamos assim. E não tem registros dele adolescente nem criança, mas temos registros da mãe dele, né, antes dele nascer, e registros dele muito jovem, então, em diferentes lugares. Essa é a parte legal. A gente conseguiu, com diferentes pessoas que conviveram com ele, registros assim raríssimos que não estavam em canto nenhum. Vamos falar do poeta. Aí eu trouxe aqui um ponto para você falar sobre ele, que é o encontro de Miró com a poesia. Mas aí fiz um grifo aqui de uma situação que você traz na página 23 da biografia. E aí você fala os nomes e tal, fala do contexto, eu só vou reproduzir aqui o texto. Alguém chega para Miró e diz assim, Miró, tu sabe o que é poesia? E ele responde, não, cara, não sei não. Eu gosto de Roberto Carlos. Uma fala para ele bem polêmica, né? Roberto Carlos talvez se incomode um pouco com isso. Mas ele sempre reproduzia essa fala para ele, na verdade, quando ele pensava, e talvez isso diz um pouco do pensamento que ele tinha sobre poesia nesse momento, né? Talvez ele pensasse que poesia fosse uma coisa intelectual, elevada, distante de uma cultura popular, né? Que talvez ele visse espelhado no Roberto Carlos ou nos cantores da Jovem Guarda que ele escutava naquele momento, né? Quem fez essa pergunta para ele foi o Maurício Silva, né? Que conheceu ele na juventude, nas peladas de Santa Amaro. E ele é quem apresenta talvez o poema seminal, né? O poema que vai fazer com que Miró diga, pô, isso é poesia, eu posso fazer isso também. Né? Então, nessa resposta de Miró, né, eu não sei o que é poesia, eu gosto de Roberto Carlos, eu acho que tem um pouco a visão estereotipada que ele também tinha do que era poesia, até descobrir que não era isso, não era
esse produto inalcançável, né? Como eu acho que talvez muitas pessoas, né, de determinadas substratos sociais também têm essa imagem da literatura como uma coisa distante, como uma coisa, né, de 200 anos atrás, em que os autores já estão todos mortos, né? Com livros empoeirados. Então, acho que é uma visão inicial dele que eu acho que depois ele, claro, vai rever, né? Agora, quando Miró começa a travar contato com a poesia, com a literatura, com a possibilidade de vida intelectual, que poetas ou que autores ele leu e que caldo forjou o poeta Miró? É uma pergunta bem difícil. A gente consegue ter algumas pistas, né? Por exemplo, com certeza, embora ele diga que o acesso a Drummond foi posterior, em algum momento numa entrevista ele diz isso, que ele só teria lido Drummond depois. Mas ele já estava lendo Drummond nessa época, Mayakovsky já estava lendo nessa época. Com certeza ele lê Neruda nessa época. Na verdade, era um grupo que existia ali na Rua Dom Vital, e aí a gente vai incluir o Maurício Silva, o Túlio Velho Barreto, né, o Zé Rocha, que é o irmão do Maurício. Quer dizer, era um grupo ali que envolvia não só a literatura, mas as artes plásticas, a música, né? Então tinha uma efervescência cultural ali naquele meio, a partir da qual ele começou a ter acesso a diferentes expressões artísticas, e ele, na sequência, passa a ser também uma antena dessas referências. Então, eu acho que para além também da literatura, que com certeza, né, dos modernistas, que ele teve acesso, ele passa a ter também acesso a uma cultura pop daquele momento ali, que vai dar um choque de visão, ou seja, ele não vai fazer só... E aí talvez por isso que essa visão que ele tem inicialmente da poesia como uma coisa que está tão distante de Roberto Carlos, se desfaz quando ele começa a fazer esses links, né? Miró era muito inteligente, então ele estabelecia essas relações, ele conseguia estabelecer esses links e criar uma coisa diferente. A partir dessa dicotomia, ele fazia uma síntese e construía uma nova coisa, né? Então, acho que nos episódios em que ele vai sempre ter acesso, e no livro a gente relata esses encontros que ele teve, né? Os encontros que foram inspiradores para ele. O Maurício Silva é um deles, o Manuca Almeida é outro encontro, o Milton Aguiar, né? Eu até brinco, são vários M's, né? Porque é o Milton, o Manuca, o Maurício. Todos esses encontros, sempre ele percebia aquilo, entendi, eu vou fazer agora da minha forma. Vou fazer de uma maneira diferente. E acho que por isso que esse caldo cultural que ele absorve, embora, por exemplo, um crítico literário que faça uma análise do texto de Miró vai encontrar muito Drummond em Miró. Claramente, essa leitura de Drummond e de Miró cotejada, né? Acho que eu fico curioso assim, porque ninguém ainda fez essa análise. Porque se fizer, você vai conseguir, mas não no sentido... Dá um estudo acadêmico. Dá um estudo acadêmico, mas estudo acadêmico. Não naquela perspectiva comparativista francesa do débito. Ou seja, não é que Miró deva a Drummond, mas você consegue perceber ali naquele caldo, principalmente talvez no primeiro Miró, do Quem Descobriu o Azul Anil. O primeiro livro. O primeiro livro dele. Você consegue perceber a mão ali de Drummond mais forte. E na sequência ele vai se desprendendo disso e vai construindo outras coisas. Agora, ele já nasceu um poeta performático, porque na performance ele era imbatível. Ele já nasceu performático? Não. Na verdade, não. Miró é fora do palco, que fora dos palcos, né? Fora da performance, do espaço em que ele está. E por palco eu não estou falando do palco estabelecido, a rua dele era o palco, né, também. Ele era muito mais tímido, calado, falava baixo, né? Então, aquela pessoa mais... E o primeiro livro dele, se perceber, é muito comportado. Ele assina João Flávio Cordeiro da Silva, né? Entre parênteses, Miró. Né? O primeiro livro dele ainda assina como João Flávio, né? Então havia ali talvez uma transição ainda, é um livro até bem comportado, se você perceber a estrutura do livro. Eu acho que tem a ver um pouco também com a influência, na época que ele tinha, de Maria do Carmo Barreto Campelo, né, que era uma das pessoas, junto com o Wilson Araújo, que descobriram Miró na Sudene, né, quando ele trabalhava lá como auxiliar de serviços gerais. Mas um encontro que é definidor para Miró, ele acontece, salvo engano, entre 82 e 83, acho que 83,
que é quando ele assiste uma apresentação, uma performance no Valdemar de Oliveira, em que um poeta que ele não conhecia chega e faz uma performance lá, né? E que é arrebatadora para ele, porque ele disse, o que está acontecendo aqui? O que é isso, né? E ele tinha ido com um amigo, e o amigo diz que aquilo é uma performance, é poesia e tal. Ele já estava escrevendo, né? Já tinha começado a escrever, já tinha publicado seus primeiros versos no Diário de Pernambuco, na Paralelo 8, na coluna. E quando ele vê aquilo, ele diz, eu posso fazer isso também. E foi a apresentação do Manuca Almeida, né? Manuca Almeida, que é um poeta que se radicou, ele é sergipano, mas ele se radicou em Juazeiro e já estava estabelecido lá e tinha vindo fazer essa apresentação no Recife. E ele vai reencontrar Manuca um ano depois, um ano e meio depois, em Juazeiro, em Petrolina, quando ele vai morar lá. Então, ele vai morar em Petrolina, uma Ele época, mora em né? Petrolina, exatamente. Entre 85 e 86, ele vai morar em Petrolina. E aí ele se aprofunda, né, assim, conhecendo o Manuca, os dois passam a fazer, inclusive, performance juntos. Tal. É o episódio em que ele lança Quem Descobriu o Azul Anil em Juazeiro. É bem curioso, porque quando o Manuca pergunta para ele se ele já tinha recitado, ele diz que não, que nunca tem recitado. E claro, quando ele faz a récita, o Manuca olha para ele e diz, como é que esse cara diz que nunca recitou? Isso é uma mentira, né? Mentira deslavada. Ele diz, não, eu vi você recitar em Recife. Ele vai contar a história e tal, e é bem curioso. Então isso é uma construção também. Miró constrói esse estilo a partir da observação. Ele era muito observador, mas não no sentido de imitar, era no sentido de construir a sua própria dicção. Você falou da passagem de Miró ali pela Sudene, né, como auxiliar de serviços gerais. E é lá, quando ele está na Sudene, que ele tem um primeiro poema publicado. Isso. Que está aqui na sua biografia, na página 32, Anzóis de Olhos. E eu também separei aqui uns trechinhos desse poema dele, porque lá no início já é uma coisa tão definidora, quando ele diz, eu sou um ser resumido a tintas e papéis. E mais adiante no poema ele diz, segredos, 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 abrindo túmulos na zona da luz, misteriosa magia das palavras. E foi o resto da vida dele, né? Isso. Lidando com as palavras. É muito interessante que esse tenha sido o primeiro poema dele publicado, né, no jornal, é muito revelador. Ele tinha um lirismo muito, muito marcado, eu acho que fruto um pouco dessas primeiras leituras, né? Ele estava construindo ainda aí. Se perceber esse primeiro Miró, é muito distante, se você fizesse uma leitura cega, e você entregasse para alguns leitores e você dissesse de quem é esse poema, talvez muitos que não conhecem a fundo a poesia de Miró não reconheceriam Miró nesses primeiros poemas. Mas isso é interessante porque há também, eu acho, uma visão preconcebida que espera certas coisas de determinados poetas. Então, se espera de Miró, por exemplo, certo tipo de poesia, Sim, por aquela poesia que talvez viralizou mais na internet e tudo mais. Mas Miró tem momentos, assim, da poesia de Miró que são de um lirismo profundo e que não parecem ser a poesia que vai dialogar necessariamente com a violência urbana ou com as questões que normalmente a gente vê associadas ao que seria chamada de poesia periférica e tudo mais. No caso desse primeiro poema, ele publica num jornal interno da Sudene, porque acontece um encontro curioso, né? Miró estava varrendo ou limpando um banheiro quando Wilson Araújo, que era diretor da Sudene na época, escuta a voz de alguém cantando. Na memória de Wilson, e até eu brinco com isso no livro, na memória do Wilson era Caetano, mas Miró diz que não era Caetano, que era Djavan. E aí eu até fui ver quando é que Djavan tinha lançado esse disco para saber se batiam as datas. E, de fato, o disco Luz de Djavan é de 82, e esse encontro aconteceu em 82. E então ele escuta aquela pessoa e diz, quem é que está cantando aqui, né, no banheiro da Sudene? Ele vai e encontra João Flávio, eles começam a conversar sobre poesia e se tornam melhores amigos ali. O Wilson apresenta Miró a Maria do Carmo Barreto Campelo, que era poeta também, que era diretora também da parte de cultura da Sudene, e ela começa meio que a protegê-lo, né? E aconteceu inclusive uma querela por conta dessa publicação, uma das várias ocasiões em que Miró foi vítima de racismo na vida, embora ele assimile ou tenha assimilado isso de maneira diferente.
mas era claramente uma ação de racismo ali, quando ele diz que o chefe dele, depois que vê o nome dele publicado lá, né, porque saiu o setor dele, que era o setor de serviços gerais, quem é João Flávio, né? Vai questioná-lo e sou eu, né? Por que você publicou aqui, você está andando com esse pessoal lá de cima, né? Porque a parte dos serviços gerais era na parte do subsolo, praticamente, da Sudene. Então, mas eu sou poeta, eu sou escritor, mas não quero você se metendo, né, com esse pessoal. Então, e aí existiu uma outra, ele diz que tem uma ciumeira, porque tinha uma pessoa que queria publicar nesse jornal, que estava lá não sei quanto tempo, nunca tinha publicado. E ele chega com 6 meses e já é publicado. Ele coloca na conta da inveja. Essa definição, o escritor de 4 P's, poeta, preto, pobre e periférico, é uma alcunha dele próprio? Eu acho que isso surgiu um pouco na época do documentário do Wilson Freire. Eu acho que é um documentário de 2007 ou 2008. E tem uma cena em que os dois estão falando. Eu não sei se é o Wilson que fala a frase e o Miró complementa, ou é esse Miró que fala e o Wilson complementa. Mas surge mais ou menos nesse período. Ele acabou... ele gostava muito desses jogos de palavras, né? Então ele acaba usando isso e por conta do sucesso também do filme do Wilson Freire, acabou que muita gente associa sempre, né, Miró e aí esses 3 P's que aparecem. 4. Os 4, aliás, né? Poeta, preto, pobre e periférico. Né? Quando foi que a academia descobriu o Miró da Muribeca? É curioso. O André Telles do Rosário, que é pesquisador, ele é professor universitário hoje, na época ele estava fazendo o mestrado e ele tinha conhecido o Miró, eu acho que em 2002 mais ou menos, eu acho que num congresso estudantil, e era novo no Recife, ele é paulista, né? Então estava morando aqui no Recife e começou a ter acesso à poesia Miró, começou a ter interesse na poesia dele. E ele propôs, para o orientador na época, fazer esse trabalho com o Miró. Acabou trocando de orientador, que foi uma coisa interessante, porque foi o Anco Márcio, o professor Anco Márcio Tenório, que orientou o André Telles. E ele tinha interesse justamente em estudar a poesia de Miró. Né? E nas conversas começaram a perceber justamente esse diálogo que existia entre a poesia de Miró e a sua performance. Ou seja, Sim. como, de alguma maneira, há o que, e é um termo que é cunhado pelo André, o que ele chama de corpoeticidade, ou seja, uma poética do corpo. Ou seja, como é possível perceber na performance de Miró um diálogo com o texto, como o texto é modificado por essa performance. Né? Isso foi talvez a primeira descoberta. Hoje a gente já tem alguns outros trabalhos, né, em torno de Miró. Ele já passa a ser um objeto mais, quanto mais assim, dentro da academia, mas eu acho que quem abre esse caminho é justamente o André Telles. E num momento interessante em que na Universidade Federal de Pernambuco não era tão comum esse tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa de um poeta, primeiro, contemporâneo e, segundo, de um poeta que não estava ali dentro daquele cânone. Né? Uhum. Então, a academia tende a ser muito refratária a esse tipo de pesquisa. Né? Normalmente, mais você precisa de um certo distanciamento temporal para fazer. Miró, àquela altura, já tinha ali uns 20 anos, quase mais de 20 anos de carreira. Né? Se ele começa em 85, a gente está em 2007. Né? Então, ele já tinha uma estrada para poder falar. Mas ainda assim foi um feito interessante, né? Essa abertura do André Telles para Miró enquanto um objeto de pesquisa. Tem também aqui na biografia, você reproduz um texto de Jomar Muniz de Brito sobre a poesia de Miró. Uhum. E o texto de Jomar diz o seguinte, abre aspas, com leve e pesado humor, escrita de elipses, concisão e corrosão numa mesma sentença endiabrada. Miró, um poeta brincante. Você acha que esse texto de Jomar é, de certa forma, assim, uma radiografia de Miró, da literatura de Miró? Essa ideia do poeta brincante, ou seja, do poeta que, de alguma forma, vê uma certa ludicidade na linguagem, é algo que, sem dúvida, se percebe na poesia de Miró. Quando a gente vê os jogos que Miró consegue fazer com uma sutileza e
requinte muito grande, você consegue, de fato, pensar que essa fala de Jomar, esse texto de Jomar, ele, mais do que uma radiografia, é quase como uma representação da poética de Miró mesmo. Uhum. Eu acho que a gente estava falando agora há pouco sobre a descoberta de Miró por parte da academia, né? O trabalho de André Teles é muito importante na perspectiva de associar o corpo à poesia. Mas em nenhum momento o André diz que a poesia de Miró se resume ao corpo. Então, quem lê mal o texto de André Teles acaba pensando que sem o corpo a poesia de Miró não se sustenta. E não é isso que ele fala, né? Ele fala dessa relação. Então, Miró tem, na construção do seu texto, algo que vai além, um termo que eu gosto de colocar, para além da performance. Ou seja, se a poesia de Miró não resistisse à ruína do seu corpo, a gente não estaria falando dele ainda. Sim. Né? Então, acho que a prova de que a poesia dele se sustenta sem necessariamente a lembrança da performance é o fato de que a poesia dele ainda continua sendo recitada nos slams, ela continua sendo objeto de pesquisa, ela continua viva. É uma publicação da CEP, o tempo da gente acabou e eu queria que você dissesse onde é que esse livro pode ser adquirido. Olha, aqui no Recife a gente tem as lojas da CEP, tem as livrarias. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem as livrarias, né? É possível encontrar nos marketplaces, numa loja muito famosa que entrega os livros de graça para todo mundo, mas eu sempre digo para você, leitor, valorize a sua livraria de rua, valorize aquele espaço que está lá, porque as livrarias elas precisam continuar sendo esse espaço de encontro. Então, aí você diz assim, mas e se eu não encontrar o livro lá naquela livraria? Peça. Porque às vezes tem uma coisa que as pessoas esquecem, um detalhe importante. A livraria é quem pede o livro, não é a editora que manda o livro para a livraria. Então, por exemplo, se você não encontra aquele livro, você olha, eu queria o livro de Miró, da Muribeca. Você pede e o livreiro eventualmente vai pedir para a CEP e a CEP vai fazer chegar na sua livraria. Wellington, muito obrigada. Parabéns pelo livro, pela biografia e volte outras vezes. Agradeço. A gente adora falar de poesia, adora falar de literatura aqui no Opinião Pernambuco. Venha mais vezes. Só me chamar. Obrigado. Obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.